3 horas em ponto, muito boa tarde. Esta é a CNN Brasil e este é o Agora CNN. E claro, nós vamos direto às ruas de São Paulo, porque a folia do carnaval já está tomando conta da cidade. Durante os 4 dias, mais de 700 desfiles vão acontecer em diversas regiões da capital paulista. A gente vai chamar o Guilherme Rajão, que está acompanhando tudo ao vivo. O Guilherme, Guilherme, agora sim, vou achar aqui. Cadê a imagem do Rajão, que está acompanhando a animação dos foliões paulistanos aqui por São Paulo? Agora sim te vejo, Guilherme Rajão, em frente ao Teatro Municipal no centro da cidade. Oi, Yuri, boa tarde para ti, para quem está nos acompanhando. Estamos aqui na frente do Teatro Municipal da cidade de São Paulo, local onde se encerra esse desfile do bloco que nós estamos acompanhando, o bloco Tarado em Você. Um bloco que em 2025 presta uma grande homenagem a Caetano Veloso, ao álbum Joia, que foi feito em 1975, lançado em 75 e agora completa então seus 50 anos neste ano de 2025. A gente está acompanhando então esse desfile do bloco Tarado em Você desde o começo e esse é o visual de encerramento. Simplesmente o Teatro Municipal de São Paulo, um dos maiores cartões postais da cidade de São Paulo. Hoje esse bloco, que então está prestando essa homenagem ao Caetano Veloso, saiu de uma das ruas mais tradicionais, de um dos pontos mais tradicionais da cidade, que é o cruzamento das avenidas Ipiranga com São João. E chama atenção a segurança desde que a gente chegou aqui agora na dispersão, né? De fato, não conseguimos ver nenhum tipo de ocorrência, nenhuma briga, nenhuma discussão. Um bloco muito tranquilo, tudo foi muito tranquilo, assim como outros blocos, né, que nós encontramos no meio do caminho. Uma segurança muito reforçada. A gente vê aqui polícia militar, agentes de trânsito, trazendo a segurança para que os foliões possam curtir esse primeiro dia oficial de carnaval aqui em São Paulo. Lembrando que nós tivemos o pré-carnaval e também teremos o pós-carnaval no outro final de semana depois aí deste de carnaval oficialmente. Olha, além desse carnaval de rua, que tem uma previsão de 16 milhões de pessoas, são 746 blocos devidamente inscritos, credenciados para passar pelas ruas da cidade. São 300 somente hoje, viu, Yuri? Nós temos aí também o Carnaval de Sambódromo, o carnaval oficial que vai acontecer lá no IMB logo mais. Ontem já tivemos o primeiro dia de desfiles com 7 escolas e hoje nós teremos outras 7 escolas e eu vou trazer rapidamente esse serviço porque a partir das 22h30 nós teremos a Águia de Ouro, também às 23h35 Império da Casa Verde, meia-noite e 40 Mocidade Alegre, a 1h45 Gaviões da Fiel, 2h50 Acadêmicos do Tucuruvi, 3h55 a Estrela do Terceiro Milênio e às 5 horas vai. Portanto, aqui nas ruas de São Paulo, esse bloco pelo menos vai finalizando, mas muitos outros ainda vão passar e a gente finaliza assim, nesse clima, nesse astral, público feliz, animado e curtindo mais um dia de carnaval. Falta muito para terminar ainda, viu, Yuri? Até quarta-feira tem muita festa pela frente, Yuri. E depois da quarta-feira ainda tem o outro fim de semana, imagens aí do centro de São Paulo, da Praça Ramos de Azevedo, diante ali do Teatro Municipal. Guilherme Rajão fazendo a cobertura do só o primeiro dia oficial do carnaval aqui em São Paulo. E como o Rajão nos disse, a folia também acontece no Sambódromo do AMB. Ontem, primeira noite dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo, teve a apresentação de 7 escolas de samba, outras 7 o Rajão já trouxe a lista pra gente. O público acompanhou o desfile de enredos que retratavam temas como fé, jogos, religiosidade e homenagens a artistas. O Camisa Verde e Branco, por exemplo, celebrou o legado de Cazuza, que morreu há 35 anos, e o desfile teve a participação da mãe dele, Dona Lucinha Araújo, que está aí na imagem em um dos carros alegóricos. A frase "A vida presta", de Fernanda Torres, após a vitória no Globo de Ouro, também foi uma referência na avenida para Acadêmicos do Tatuapé. Um dos momentos de maior tensão da noite se deu com a escola de samba Barroca Zona Sul, que teve um dos carros travados diante do setor justamente em que ficam os jurados. Que azar para a escola. Outras 7 agremiações atravessam a passarela do samba hoje, a partir das 10h30
da noite, você vê a primeira noite e que bom que o tempo está muito quente durante o dia, mas a parte boa é que não está chovendo, que é a melhor das notícias para qualquer carnavalesco de escola de samba, porque a chuva, às vezes, quando aperta, acaba estragando aí o trabalho de meses, do ano todo, mas que bom que todas as escolas puderam ir para o Sambódromo do AMB e poder mostrar todo o seu trabalho aí de um ano de preparação. Daqui de São Paulo, a gente vai para Belo Horizonte. Na última década, o número de foliões cresceu 300% na capital mineira. A quantidade de blocos de rua também disparou. Quem está lá pertinho acompanhando toda essa explosão carnavalesca na terra do pão de queijo é a repórter Duda Cambraia. Ô Duda, muito boa tarde. Conta pra gente como é que tá a festa aí neste momento e vamos combinar, né? Os mineiros são quietos na hora certa, mas se é para fazer festa, também sabem se divertir. Muito boa tarde, Duda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Exatamente, Yuri. Muita gente aqui no bloquinho do Filhos da Gabi. Filhos da Gabi é um bloquinho menorzinho, não é um monobloco da vida. É familiar, formado por uma mãe de família que trouxe os filhos, os netos, todo mundo para participar aqui do bloco. Como você falou, o número de foliões esse ano esperado é 6 milhões de foliões. São 586 blocos cadastrados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Só para a gente ter uma ideia do número de blocos da última década, em 2015 foram 177 blocos cadastrados, ou seja, um aumento de 220% na última década. Vamos conversar com esses foliões aqui? Vocês são daqui de BH mesmo? Eu não sou, não. Sou do interior de São Paulo. E é o primeiro carnaval aqui? Não, já é o terceiro. Eu moro aqui, não paro de vir aqui mais, não. E por que carnaval de BH? Porque aqui é tudo incrível. Eu vejo de tudo na rua. Eu não pago nem ferrando um bloco pago assim aqui. É isso, muita gente escolhe carnaval de BH por causa da folia. E esse tanto de gente na rua, Yuri, vai gerar, segundo as expectativas da Prefeitura, um movimento de R$1 bilhão na economia local. Para os foliões que ainda não decidiram se vai vir ou não para a rua, pode vir, o tempo tá bom. BH tá no mapa do calor, né? Tá da onda do calor, desculpa. E mesmo assim não tá tão quente, por incrível que pareça. Hoje de manhã, no início da manhã, tava só 20 graus, agora mesmo deu uma garoinha aqui. Então tá bem agradável o clima para o folião aqui em Belo Horizonte. Yuri, volto com você no estúdio. Aí, direto de Belo Horizonte, Duda Cambraia, e esperto a turma que levou o leque, porque não tá tão quente, mas mal não faz, dá uma abanada ali de vez em quando. Obrigado, Duda. A gente daqui a pouquinho vai seguir, claro, falando do carnaval de rua e também nas passarelas, Brasil afora aqui no Agora CNN. A gente vai trazer todas as informações, mas a gente também vai dar um pulo num país vizinho aqui. Vamos para Montevidéu. E isso porque o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, está lá para a posse do presidente uruguaio Yamandu Orsi, mas também foi ouvido pelos jornalistas e falou sobre o bate-boca que o mundo inteiro acompanhou ontem, direto do Salão Oval da Casa Branca, entre o presidente americano Donald Trump e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Houve aquele desentendimento transmitido ao vivo, dedos em riste e troca de acusações. Quem vai trazer as informações para a gente é a enviada especial a Montevidéu, Luciana Tadeu. Luciana, daqui a pouquinho a gente entra com a Luciana. Vamos primeiro ver o que o próprio presidente Lula disse da boca dele. Sobre a questão do Zelensky, eu sinceramente não sou diplomata, mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, acho que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso, acho que a União Europeia foi prejudicada pelo discurso do Zelensky, e eu disse ao presidente da Alemanha,
É bem possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, é bem possível que a Europa fique responsável pela manutenção da OTAN e é bem possível que a Europa seja responsabilizada, sabe, pelo desastre que está acontecendo. Lula fez menção ao presidente da Alemanha, que está também em Montevidéu, na capital uruguaia, para a posse do presidente Yamandu Orsi. Aqui em São Paulo comigo, Vitor Irajá. Queria te ouvir, meu caro, muito boa tarde, porque Lula usa palavras muito fortes ao falar ali em episódio grotesco, e isso na mesma semana em que as chancelarias Brasil e Itamaraty respondeu de uma forma muito dura, alguns consideraram inclusive num tom acima do habitual por parte da diplomacia profissional brasileira, diante daquela postagem de um setor do Departamento de Estado americano, que é o equivalente ao Ministério das Relações Exteriores para os americanos, tratando das questões envolvendo decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Pelo jeito, os desentendimentos ou as trocas de farpas da parte do governo brasileiro, do governo Lula, em direção ao governo Donald Trump, vão ser uma tônica aí por pelo menos 2 anos. Boa tarde, bem-vindo. Exatamente isso, né, Yuri? Muito boa tarde a você e a todos. Yuri, a gente percebe essa mudança de tom por parte tanto das autoridades brasileiras como o próprio presidente Lula em relação aos Estados Unidos e também em relação às instituições. Isso porque, como você bem disse, o Itamaraty soltou uma nota com um tom, inclusive, muito diferente daquele normalmente adotado pela diplomacia, quando cada palavra é muito bem calculada, quando o impacto de cada um dos termos é muito bem mensurado. Agora a gente acompanha, a partir daquela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de bloquear o Rumble aqui no Brasil, uma escalada dessas tensões. Houve esse posicionamento do Departamento de Estado americano em relação a uma censura à posição de Alexandre de Moraes de bloquear a rede social aqui no Estado brasileiro, e houve essa resposta também em um tom bastante elevado por parte do Itamaraty. Agora, do ponto de vista pessoal, o presidente Lula também assume um tom bastante acima daquilo que a gente já está acostumado, mostrando que há, de fato, esse esgarçamento do ponto de vista de uma relação pessoal com o presidente americano Donald Trump e em linha, Yuri, com inclusive esse alinhamento que a gente tem acompanhado das instituições ligadas ao Executivo de defender o Supremo Tribunal Federal, não do ponto de vista institucional, mas sim do ponto de vista da soberania nacional. Esse tem sido o tom adotado pelas autoridades, né, de bater nessa tecla de que os Estados Unidos não podem interferir em decisões internas do país, mesmo na condução do judiciário brasileiro. E agora a gente acompanha a partir daquele episódio dantesco que a gente acompanhou ontem entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a gente acompanha um tensionamento muito maior com essa frase de Lula e também uma sinalização muito clara de uma vontade de um alinhamento maior com a União Europeia. Vitor Irajá, obrigado por enquanto. Agora sim a gente volta a Montevidéu, temos o sinal da Luciana Tadeu, nossa enviada especial à capital uruguaia, para acompanhar a posse do presidente uruguaio Yamandu Orsi. E você, Luciana, muito boa tarde, ouviu do próprio presidente brasileiro esta declaração bastante dura, chamando um episódio que de fato chocou o mundo todo ontem, quando todo mundo viu a transmissão ao vivo, de grotesco. Eu queria que você contasse um pouco mais ali aí também vimos aqui pela imagem o assessor especial Celso Amorim acompanhando o presidente, todo o staff de comunicação. Em que contexto que Lula quis marcar essa posição tão forte em relação ao episódio de ontem? Boa tarde, bem-vinda. Pois é, Yuri, boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O presidente Lula, que nesse momento está reunido com o ex-presidente Pepe Mujica, ele que veio para o Uruguai para participar da cerimônia do novo presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, e antes de vir para essa cerimônia de posse, se reuniu justamente com o presidente alemão, e a grande expectativa era para saber se nessa conversa eles tinham discutido sobre esse episódio que surpreendeu, como você mencionou, o
mundo inteiro. E aí ele diz, então, que é o episódio mais grotesco desde que a diplomacia foi criada, diz que Zelensky foi humilhado, desrespeitado, que na cabeça de Trump provavelmente Zelensky merecia isso. Chegou a lembrar que o Brasil fez uma oferta de paz ao lado da China, que isso naquele momento não foi aceito, e disse que pode ser agora que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo na Ucrânia e que acredita que a Europa vai acabar sendo responsável pela reconstrução da Ucrânia. E ele diz no final dessa fala sobre a Ucrânia justamente que espera que o mundo tenha aprendido uma lição, que realmente é preciso chegar na paz para que haja uma normalidade no mundo. Então, ele fez essa fala nesse contexto dessa visita aqui ao Uruguai. Também se reuniu mais cedo com a candidata de esquerda à presidência do Equador. Agora, como mencionei, ele está reunido com Pepe Mujica, uma pessoa que é seu amigo. Ele disse que Pepe tinha alguma coisa para falar para ele que ele não sabia o quê, mas que ele sempre escuta Pepe Mujica com muita atenção. Ele também defendeu que o Brasil tenha relações, como tem com o Uruguai, com estados e não com presidentes. Diz que a relação se mantém independente da orientação do presidente que está no poder. Defendeu a integração latino-americana, diz que o mundo está distribuído em blocos e que não dá para que as iniciativas sejam individuais. Também falou do BRICS nessa fala que ele fez à imprensa, diz que está convidando países aqui da região para participarem da cúpula dos BRICS no Brasil, e chegou a falar que é importante promover nos BRICS o livre comércio. Diz que sem livre comércio, Yuri, não tem democracia. Então, no que pareceu ser uma mensagem para os Estados Unidos, que tem anunciado aí tarifas para diversos países. Eu volto com você. Muito obrigado, Luciana Tadeu. Segue nesta cobertura ao vivo em Montevidéu, depois da posse do presidente uruguaio Yamandu Orsi. E claro que vai se ter muita curiosidade de saber o que Pepe Mujica disse a Lula nesta conversa tete a tete. Claro que muito provavelmente o ex-presidente uruguaio deve estar acompanhando a situação de maior dificuldade do governo do petista aqui no Brasil. Mas ainda falando sobre essa situação, falando em dificuldades, do quanto está difícil a vida de Volodymyr Zelensky depois do bate-boca com o presidente americano Donald Trump, transmitido ao vivo na Casa Branca, ele já atravessou o Oceano Atlântico, foi buscar apoio da Europa. Se reúne agora à tarde com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que, na véspera da reunião entre Trump e Zelensky, Keir Starmer, o premier britânico, esteve na Casa Branca com Donald Trump. Mais cedo, Zelensky fez uma série de publicações nas redes sociais e afirmou que o apoio dos Estados Unidos é crucial e que ele quer sim a paz. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo direto de Nova York é a nossa correspondente Priscila Yazbek, já na tela aqui comigo. Muito boa tarde, Pri. Oi, Yuri, boa tarde a todos que nos acompanham. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer, inclusive, está reunido com Volodymyr Zelensky, recebeu Zelensky de forma bastante efusiva, foi acompanhado, inclusive, com muitas perguntas de jornalistas, mas ainda não falaram com a imprensa. A imprensa, claro, aguarda alguma declaração depois dessa reunião. Zelensky saiu dos Estados Unidos e chegou em Londres neste sábado de manhã para participar dessa reunião, então, que agora acontece nesse início da noite em Londres. Isso acontece também, Yuri, porque amanhã está prevista uma cúpula entre líderes europeus para discutir a situação na Ucrânia, mas essa cúpula já tinha sido marcada antes do desentendimento entre Zelensky e o presidente Donald Trump nesta sexta-feira. Depois desse desentendimento, inclusive, diversos líderes europeus manifestaram apoio à Ucrânia, entre eles também Keir Starmer, que expressou seu apoio inabalável a Kiev. Só para a gente lembrar o que aconteceu nessa sexta-feira, a gente vem falando ao longo da programação, mas havia essa reunião, então, entre Volodymyr Zelensky, o presidente Donald Trump, também com a participação de J.D. Vance, o vice-presidente americano, e tudo começou quando Zelensky disse para J.D. Vance que
perguntou, J.D. Vance, que tipo de diplomacia ele estava se referindo quando ele estava falando sobre a diplomacia que os Estados Unidos estavam exercendo para tentar chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Zelensky falou que Putin já quebrou diversos acordos anteriores e que não entendia qual era esse tipo de diplomacia. Depois disso, J.D. Vance disse que Zelensky tinha sido desrespeitoso. Zelensky disse que durante a guerra todo mundo tem problemas e que os Estados Unidos só não estão sentindo isso agora porque tem um belo oceano separando os Estados Unidos da Europa, mas que em um dia eles sentirão. Logo depois disso, Donald Trump reagiu então bastante irritado e disse que Zelensky não deve dizer o que os Estados Unidos vão sentir, que eles não estão em posição de dizer isso, e falou também que Zelensky está apostando na Terceira Guerra Mundial. Então, o que os analistas dizem, Yuri, é que Zelensky tem razão quando ele vem aos Estados Unidos para pedir mais garantias de segurança ao presidente americano de que um eventual acordo com Vladimir Putin seria mantido, mas que ele falou sobre isso na hora errada. Alguns ucranianos, inclusive, falaram, altas autoridades nos bastidores, que talvez Volodymyr Zelensky teria que ter esperado um amadurecimento um pouco maior das relações entre Estados Unidos e Ucrânia para vir aqui até os Estados Unidos, para ir até a Casa Branca. Alguns, inclusive, fazem uma observação da camisa preta usada por Volodymyr Zelensky, que destoou da formalidade toda ali da presidência americana, e falam, claro, que foi um fiasco essa reunião, como todos se manifestaram. E hoje, inclusive, Yuri, também o governo russo se manifestou. Uma porta-voz do governo russo, inclusive, disse que a reunião foi uma reunião que, inclusive, mostrou um comportamento muito desastroso de Volodymyr Zelensky. Também falou que isso mostra que Zelensky é um presidente que está interessado apenas em se manter no poder e que envia milhões de pessoas para a guerra e arrisca a vida de milhões de pessoas em prol de se manter no poder. Foram as palavras, então, dessa porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia. Também na Rússia, outros aliados de Vladimir Putin se manifestaram. Dmitry Medvedev, inclusive, teve uma das reações que foi mais noticiada, que ele falou que o porco, se referindo a Zelensky, levou um tapa na cara nessa reunião com os Estados Unidos. Então, o que se tem dessa reunião é que, de fato, ela foi vista como uma vitória para os russos, uma derrota para a Ucrânia, e também oficiais americanos dizem que pode ser irreparável essa situação entre a diplomacia americana e ucraniana, e também falam que é algo que é sem precedentes na história moderna da diplomacia americana, um presidente americano tratar um líder estrangeiro dessa forma, no Salão Oval, com câmeras, inclusive, filmando toda essa situação. Só para finalizar, Yuri, o que se diz também é que o acordo de paz agora parece muito distante, e que o que aconteceu foi algo de muito desastroso, talvez um dos episódios mais desastrosos da diplomacia moderna recente. Eu volto com você. Sem dúvida alguma, vai ficar, enfim, um fato histórico que todos nós acompanhamos ao vivo enquanto ocorria e cujos desdobramentos ainda vão permanecer por muito tempo. Muito obrigado, Priscila Yazbek. Nós vamos agora a Brasília, onde a nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, toma posse no próximo dia 10. Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos, e do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, já mostraram disposição em trabalhar com a futura responsável pela articulação política do governo. Quem vai trazer as informações para a gente ao vivo é a Carol Rosito. Carol, muito boa tarde. Oi, Yuri, boa tarde para você também, boa tarde a todos. Os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre, informaram que receberam ligações do presidente Lula, comunicando, então, a indicação de Gleisi Hoffmann como nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Nas redes sociais, então, eles desejaram sucesso a Gleisi, também disseram que estão dispostos, demonstraram aí essa intenção em seguir trabalhando todos juntos em defesa do Brasil. Apesar desses cumprimentos, de todo esse apoio de Hugo Motta e Davi Alcolumbre, e também da base aliada ao presidente Lula,
Partidos do Centrão, viu, Yuri? Disseram que foram pegos de surpresa com essa indicação de Gleisi Hoffmann, já que não foram publicamente às redes sociais nem defender nem criticar, mas nos bastidores, muitos líderes chegaram a dizer que esperavam uma escolha ali de um nome do próprio grupo, do próprio Centrão, já que o presidente Lula vem demonstrando essa intenção de ampliar ali o Centrão dentro da esplanada dos ministérios, já de olho numa articulação, numa negociação pensando lá em 2026. Então, foram pegos de surpresa nesse sentido, apesar de avaliarem também que Gleisi Hoffmann tem esse bom trânsito dentro do Congresso com diferentes alas, né? Então, pode garantir ou ser mais possível uma melhor articulação a partir de agora diretamente com o Palácio do Planalto. A oposição, por sua vez, não poupou ali críticas, principalmente pelas redes sociais, né? Deputados, por exemplo, como o Coronel Zucco do PL, escreveu que uma nomeação é um sinal preocupante, que ela não tem comunicação, diálogo com o baixo clero dentro do Congresso, enfim. Agora, a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser de fato essa troca que está sendo feita agora pelo presidente Lula. Vamos lembrar que Gleisi Hoffmann vai assumir no lugar de Alexandre Padilha, que deixa a Secretaria de Relações Institucionais, que é o cargo, de fato, responsável por essa articulação entre Planalto e governo, e Padilha vai assumir o Ministério da Saúde. A posse de Gleisi está marcada para o dia 10 de março, portanto, começa aí essa reforma ministerial que estava sendo tão aguardada por aliados do presidente Lula nesses últimos meses, últimas semanas aqui em Brasília. Carol Rosito, muito obrigado pelas informações. A gente volta a conversar já já. Eu volto a chamar o Vitor Irajá aqui comigo para ainda repercutir esta escolha que foi divulgada ontem à tarde pelo Palácio do Planalto, a escolha de Gleisi Hoffmann para o lugar de Alexandre Padilha na pasta que cuida da articulação política do governo, não só com o Congresso, né, Irajá, mas também com outras esferas de governo, com governadores, com prefeitos, enfim, tem uma série de atribuições. O Conselhão também fica ali embaixo da SRI, mas todos estão de olho de como vai ser este relacionamento da futura ministra da Articulação Política com o Congresso Nacional, em especial com os líderes do Centrão, Irajá. É isso, né, Yuri? O presidente Lula fia-se muito nessa boa relação firmada entre Gleisi Hoffmann e o presidente da Câmara, Hugo Mota, exatamente para dar vazão a projetos que são de interesse do governo, mas o que de fato preocupa alguns membros do governo é essa percepção de que a partir de alguns posicionamentos pretéritos de Gleisi Hoffmann, esse processo de diminuição da importância de Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, perante as outras pastas e, evidentemente, uma predileção pela agenda do ministro fique, de fato, vá para escanteio, né? Fique apartada das discussões principais. Isso porque uma das questões que se coloca é exatamente se a Gleisi Hoffmann, como a responsável pelas articulações políticas do governo, vai apoiar pautas sobre as quais ela, inclusive, já adotou um tom bastante crítico, ou se vai adotar um tom mais institucional e defender os interesses do governo em torno dessa agenda proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Há uma série de projetos, inclusive apresentados pelo ministro da Fazenda aos presidentes da Câmara e do Senado, mas a gente relembra, né, Yuri, que nem o próprio orçamento desse ano ainda foi aprovado, né? A perspectiva é de que nas próximas semanas, com inclusive a resolução da questão das emendas, aquele imbróglio das emendas que envolve o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e também o Poder Executivo, se a partir de uma resolução desse imbróglio, vote-se finalmente o orçamento desse ano. Agora, a grande preocupação, de fato, envolve a chancela e os trabalhos de articulação política por parte de Gleisi Hoffmann em torno dessa agenda defendida pelo ministro Fernando Haddad, que inclusive vem sendo agora defendido publicamente, né, Yuri, pelo próprio presidente Lula, e essa, inclusive, é a tônica, né? O presidente Lula pede uma união e o fim do chamado fogo amigo. Difícil acabar com fogo amigo em um governo, inclusive um governo tão amplo, tão grande, mas o fato é que, como você bem lembrou, a aprovação do orçamento é uma das missões que já estão ali elencadas na lista de prioridades da nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais. Muito obrigado mais uma vez, Vitor Irajá.
Ainda falando de notícias de Brasília, os ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin e Flávio Dino, estão liberados para julgar o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta tentativa de golpe de Estado denunciada pela Procuradoria-Geral da República. O pedido de impedimento dos dois ministros, apresentado pela defesa de Bolsonaro, foi negado pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. Como eu disse, Carol Rosito volta com a gente aqui para trazer este outro assunto. Carol. Pois é, Yuri, mais uma tentativa da defesa, né? Tudo isso faz parte da estratégia dos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, dessa vez tentando impedir a presença, a participação de ministros que, segundo os advogados, já tiveram, de alguma maneira, envolvimento ou moveram, inclusive, ações contra o ex-presidente. Então, eles alegam que esses ministros estariam impedidos, não estariam aptos a participarem, então, do julgamento que vai tratar ali Bolsonaro e outras 33 pessoas que foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República na trama golpista. No caso de Dino, a defesa afirmava que ainda em 2021, quando ele era governador do Maranhão, ele tinha entrado com uma ação na Justiça, já que o ex-presidente também tinha acusado Dino de não utilizar a Polícia Militar do Estado para ajudar ali na segurança durante uma visita dele ao Maranhão. No caso de Zanin, a defesa alegou no pedido ao STF que o próprio ministro também já tinha se declarado impedido numa outra ação no Tribunal Superior Eleitoral contra Bolsonaro, que foi, inclusive, a ação que tornou o ex-presidente inelegível por abuso de poder político, né? Então, esses seriam os argumentos. Mas Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, negou esses pedidos, dizendo que não há nenhum impedimento legal para a participação deles nesse julgamento que pode acontecer, então, aí, já a partir das próximas semanas. Antes da decisão tomada por Barroso, ele chegou a consultar os dois ministros, né? Pediu ali posicionamento também de Cristiano Zanin e Flávio Dino, e os dois responderam que se sentiam, sim, aptos a julgar, então, participarem desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Portanto, mais um pedido da defesa do ex-presidente negado pelo STF. Obrigado mais uma vez, Carol Rosito, ao vivo de Brasília. Ainda no noticiário da política, o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, pediu ao Tribunal de Contas da União a suspensão de um contrato de 478 milhões de reais. Esse acordo foi firmado entre o governo brasileiro e a Organização dos Estados Ibero-Americanos para organizar a COP30, que acontece em novembro em Belém do Pará. O parlamentar alegou falta de licitação e possíveis indícios de favorecimento. Notícia que é destaque no site da CNN Brasil, lembrando que este contrato foi trazido à tona ali em reportagem do analista Caio Junqueira na sexta-feira aqui na CNN. Kim Kataguiri questiona a escolha da OEI sem concorrência pública, afirmando que eventos anteriores optaram por modelos mais transparentes de escolha do contratado. O deputado mencionou que este contrato poderia violar princípios como moralidade e eficiência na administração pública. A OEI declarou que não gerencia os recursos financeiros da COP30, apenas apoia o seu planejamento e organização. A Casa Civil explicou que a contratação está baseada em decreto e que a gestão financeira dos recursos é de responsabilidade do governo brasileiro. E a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem de 52 anos acusado de ameaçar servidores e ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra notícia que está em destaque no site da CNN Brasil, mais um caso de alguém querendo cometer violência em direção à cúpula do Judiciário. De acordo com a polícia, ele teria tentado invadir o prédio do STF na última quarta-feira, dia de sessão no plenário da Corte. Em nota, a Polícia Civil disse que, durante as investigações, foram obtidos diversos indícios de que o homem planejava ações extremistas similares ali ao que ocorreu em novembro passado. A Polícia Civil disse ainda que este homem resistiu à prisão e desacatou os agentes, sendo necessário o uso moderado de força. Na casa dele foram encontrados bilhetes que confirmam as, abre aspas, intenções violentas, fecha aspas, um artefato para a construção de uma bomba caseira, um casaco de uso exclusivo da Polícia Militar do Distrito Federal, um celular e um computador.
As investigações, claro, vão prosseguir, mas, mais uma vez, remetem muito àquele caso ocorrido em novembro, quando um homem também, utilizando uma bomba caseira, provocou uma explosão ali perto da sede do Supremo, diante da sede do STF, e acabou perdendo a própria vida nesse episódio. Pausa aqui no Agora CNN. Na volta, a gente atualiza a situação de saúde do Papa Francisco. O Vaticano divulgou há pouco um novo boletim no qual informa que o Papa está estável e não teve crise respiratória hoje. Daqui a pouco, todos os detalhes ao vivo aqui no Agora CNN. Até já. Agora CNN de volta, são 3 horas e 38 minutos nesta tarde de sábado ensolaradíssima aqui na capital paulista. O sábado de carnaval começou com todo o calor, 31 graus neste momento aqui nos termômetros da Avenida Paulista, e a máxima ainda pode subir mais um grauzinho, ainda pode chegar a 32, é a previsão de máxima na cidade de São Paulo. Tá calor, quem tá na rua tá se divertindo nos blocos, tem que tomar água, porque tá muito quente, vai ser assim durante toda a festa. Daqui de São Paulo, a gente vai pegar um avião direto para a Itália. O Vaticano atualizou agora há pouco o estado de saúde do Papa Francisco. De acordo com esse último boletim, o pontífice está estável e não teve crise respiratória hoje. Quem vem conosco ao vivo, direto do Vaticano, já na tela aqui, Gina Marques, para trazer mais detalhes. Uma boa notícia ali de que o estado de saúde do Papa se estabilizou. Gina, muito boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos aqueles que nos seguem ao vivo aqui na CNN Brasil. Exatamente, o quadro dele está estável. E os médicos já informaram ontem que ele vai precisar de 24 a 48 horas ainda para fazer uma avaliação do que aconteceu ontem com ele, da piora que ele teve ontem. Vamos lembrar que aquela piora é que o Papa ele teve uma forte tosse, chegou a vomitar e o vômito entrou pelas vias respiratórias dele e os médicos imediatamente tiveram que aspirar isso. Mas o quadro dele, segundo o boletim médico hoje, está estável. Então vamos ao boletim médico. O estado clínico do Santo Padre permaneceu estável. Ele alternou a ventilação mecânica não invasiva com longos períodos de oxigenoterapia de alto fluxo, sempre mantendo uma boa resposta às trocas gasosas. Ou seja, aquela máscara que ele usa de oxigênio, ele alternou com a oxigenoterapia, que é receber oxigênio através de cânulas nasais. Agora, vamos continuar. O Santo Padre está sem febre e não apresenta leucocitose. A leucocitose é um aumento no número de glóbulos brancos, é um aumento exagerado e isso daí não seria um bom sinal, mas ele não está com a leucocitose. Os parâmetros hemodinâmicos, isso significa que é uma medida do funcionamento do sistema circulatório no seu corpo, permaneceram sempre estáveis. Ele continuou se alimentando e fez fisioterapia respiratória, regularmente e colaborando com tudo, ou seja, ele fazia sem o menor problema, ele fez, o boletim mesmo está dizendo, ele colaborou ativamente com todas, seja a fisioterapia, com todo o tratamento. Ele não apresentou broncoespasmo, ou seja, ele não teve uma forte tosse hoje, que isso também parece ser um bom sinal, né? O Santo Padre está sempre alerta e lúcido, e à tarde ele recebeu a Eucaristia e depois se dedicou à oração. O prognóstico permanece reservado. Isso significa que ainda não se sabe quando ele vai ter alta. Yuri. Ao vivo do Vaticano com as informações desse último boletim médico a respeito do Papa. Muito obrigado, Gina. Uma boa noite para você e um bom trabalho. A Belo Horizonte, onde acontece um dos maiores carnavais de rua do Brasil. Duda Cambraia, mais uma vez na tela conosco. Você mudou de bloquinho, Duda, ou segue na mesma toada? Conta pra gente. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que acompanham o CNN Brasil. Yuri, na verdade, a gente fugiu um pouquinho do bloquinho. O bloquinho tá ali atrás de mim.
está andando em outra rua. A polícia já passou aqui liberando essa rua, que é a Rua Ceará, no centro-sul de Belo Horizonte, uma das regiões que mais recebem bloquinhos de rua aqui na capital mineira. Ao todo, são 568 blocos cadastrados pelo sistema da prefeitura, um aumento aí de 220% no número de blocos nos últimos 10 anos. E você estava falando de Oscar antes de me chamar? E carnaval e Oscar combinam, tá? Aqui em Belo Horizonte, domingo, vai ter um bloquinho 8 da noite que vai sair aqui do centro de Belo Horizonte para transmitir o Oscar ao vivo. O bloco Ainda Estamos Aqui, então os foliões podem aproveitar o carnaval e aproveitar para torcer também para o Brasil nessa disputa do Oscar. Yuri, volto com você aí no estúdio. Pô, que demais essa ideia aí do bloco do Ainda Estamos Aqui. E, claro, carnaval é cheio de artistas, não resistem a ver uma câmera e já querem acenar. Bom trabalho, Duda Cambraia, ao vivo de Belo Horizonte. De Minas, a gente vai para Pará, lá em Belém, o circuito de carnaval vai ser aberto daqui a pouquinho. Quem está por lá, claro, a repórter Tayana Narcisa vai mostrar tudo pra gente. Só no começo aí, daqui a pouquinho isso aí vai estar fervendo, hein, Tayana? Isso mesmo, Yuri. Muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Vamos iniciar esse plantão de carnaval. Estou aqui em Belém, onde o circuito Mangueirosa começa daqui a pouquinho. Vão abrir os portões às 4 horas. Aqui a galera tá passando som, vai ter muito tecnobrega, carimbó. Daqui a pouquinho se apresenta o DJ Madeirito. E a programação por aqui começa hoje e segue até terça-feira com 2 locais simultâneos, tanto aqui no Porto Futuro, onde eu estou falando, e também aqui ao lado, no Ver o Rio, um dos pontos turísticos aqui da capital paraense. Lembrando que essa festa continua até o final de março. Os desfiles diferentes de outros estados vão ocorrer a partir da próxima semana, no dia 14, e o encerramento será no final do mês. Aqui também no estado do Pará, que é composto por mais de 144 municípios, vai ter muita festa também no interior. Vigia, Parauapebas, Cametá. O carnaval por lá também é fervoroso, com muito glitter e, claro, animação. Algumas atrações nacionais, inclusive, são esperadas, como os João Gomes, Simone Mendes e muito mais. A gente segue aqui acompanhando essa programação e, quem sabe, mais tarde mostra muito mais aqui dessa galera animada. Volto com você no estúdio. Sem dúvida, Tayana Narcisa, o Tecnobrega vai torar nessa festa lá em Belém do Pará. E já que a gente já conectou o Oscar com o carnaval e vice-versa, de fato, o sucesso de Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui não poderia deixar de chegar no carnaval e chegou no carnaval de Olinda. A protagonista do filme brasileiro ganhou um boneco gigante que faz alusão ao dia em que ela fez história e recebeu um Globo de Ouro de melhor atriz em filme de drama. Tradição no carnaval pernambucano, o bonecão de Fernanda Torres desfilou pelas ladeiras da belíssima cidade de Olinda hoje, fazendo a alegria dos foliões e entrando no clima nacional de torcida para amanhã à noite, quando começar, né? Amanhã à tarde lá em Los Angeles, amanhã à noite aqui no Brasil, toda a torcida pelo Oscar. E no Rio de Janeiro, claro, a gente não podia deixar de fora da festa. Lá os bloquinhos também estão levando milhares de pessoas para as ruas. Hoje tem blocos super tradicionais como o Cordão do Bola Preta, que é um dos que agita o centro da cidade e fica lotadaço. Mas não fica só por aí, a animação também toma conta das ruas, com desfiles gratuitos e para todos os estilos e gostos. Nada menos do que 482 apresentações, incluindo aí 128 desfiles de blocos espalhados em todas as regiões do Rio de Janeiro. À noite, tem o segundo e último dia de desfile das escolas de samba da série Ouro, no Sambódromo da Sapucaí. A campeã se classifica para desfilar no grupo especial do Carnaval de 2026. E aí, como sempre, o grupo especial entra na Marquês de Sapucaí na noite de domingo e na noite de segunda-feira. E a gente aqui, 1 minutinho para as 4 da tarde, a gente encerra em ponto o nosso Agora CNN. 5h30 da tarde, de volta, a gente traz as informações ao vivo. Você fica agora com os melhores momentos, grande debate, melhores momentos. Curta bastante a nossa programação, a gente se vê daqui a pouquinho. Até lá, pense bem, pense CNN.